Salve galera, eu sou o Gessé e eu tô aqui para trazer para vocês mais um review de Kingdom, review do capítulo 695, intitulado Baú. Galera, um capítulo que eu achei que trouxe muita coisa à tona. Depois eu vou até estar fazendo um vídeo a vocês sobre a gente dissecar um pouco o que é o personagem chamado Kank. Antes que testemunhemos, né, mais coisas desse personagem. Até porque esse capítulo foi muito interessante e trouxe essas coisas à tona. Então, sem mais delongas, na primeira página a gente tem soldados do exército Kank trazendo prisioneiros, soldados rendidos de Zal, e se deparando com outro grupo, também composto pelas mesmas coisas. O que interessa aí é o fato de que eles comentam o fato de estarem lotados já. Eles têm um medo de que o número de soldados rendidos de Zal, o número de soldados rendidos de Zal já é superior a um número de soldados do Kank ali que, no caso, prendem eles, e que se eles decidirem se rebelar, eles não vão ter força suficiente para parar eles. É aí que a gente chega nessa questão, de que eles possuem esse medo, mas eles não têm alternativa. Eles tentam racionar o máximo possível de números para que não fique tão evidente para o Izal ali, de que eles são capazes ainda de tomar alguma atitude contra os soldados do Kank. Nessa segunda página, temos Ringyoku, que conseguiu sair vivo, se encontrando com Kokuo e Marão. Ringyoku pergunta para Kokuo sobre o oponente que ela estava enfrentando. Ele alega que soube que era um oponente bem difícil que ela estava enfrentando. Ela disse que era um pirralho chamado Ryu-Haku, mas que no final das contas ele conseguiu fugir. E diz ela que conseguiu feri-lo, que provavelmente ele vai acabar morrendo por aí, né? Eu acho que o Ryu-Haku não vai acabar morrendo para um ferimento assim, não. E eles comentando o quanto essa chegada de eventos é inesperada. Ringyoku alega que não, dessa vez achou que realmente eles fossem perder, não sabe como eles saíram dessa, mas que de qualquer forma eles conseguiram uma vitória esmagadora. Kokuo realmente concorda que Kank é demais, mas que o que mais é estranho ali para Kokuo e pro Marão é que Kank não falou do verdadeiro plano dele para eles. Só quem sabiam, claro, Raido, Ojiko e Marão. Ela fala que até Marão era o único que sabia, e mesmo assim o idiota ainda pensou em fugir. Marão menciona um fato importante, de que não é como se Kank não confiasse neles, é que o fato de que se todos eles soubessem, tornaria o plano muito provavelmente falho. A questão é que só Kank precisava saber daquilo. Kank os que ele precisaria. Ele só notificou Raidou porque Raidou estava se afobando, estava tecnicamente ruindo o plano, só pelo fato de estar se esforçando demais. E todos os outros comandantes, indiretamente, mesmo sem saber, estavam agindo da maneira que Kank esperava. Se eles soubessem disso, talvez eles tentassem resultados como Raidou tentou, mesmo para o bem do Kank, ele queria aliviar mais a corda, e acabou quase ruindo a batalha pelo flanco direito de Kim. Então, assim, não havia necessidade mesmo de todos saberem ali, apenas os que Kank precisaram. Marão supõe que Raidou também sabia do plano. Kokuo faz mais drama ainda. Ringyoku alega que, de qualquer maneira, Kank sabia o que estava fazendo e que, nesse exato momento, a maior preocupação deles é o crescente número de soldados apreendidos. Eles se perguntam do porquê Marão está de mau humor. Kokuo diz que se deve ao fato do crescente número de soldados apreendidos de Zal. Ringyoku especula que isso esteja saindo fora de controle. E eles continuam se dirigindo até o Kank. Eles ainda estão em um beco sem saída, porque também é revelado que ainda existem lutas por toda parte, mesmo com esse crescente número aí de prisioneiros. E o Marão analisa as seguintes coisas. Ele diz que eles não possuíam poderio militar suficiente para subjugar todas essas tropas, mesmo após a queda do Koshu. Que essa guerra de informação deu efetivamente certo e acabou funcionando no final das contas, porque era o único meio deles conseguirem esse resultado. Se os soldados de Zal resolvessem resistir, eles não tinham forças suficientes para subjugar, não. Galera, agora a gente vai para o flanco esquerdo de Kim, onde a gente está enfrentando aqueles 5.000 homens do Kohaku, e até então não tinham recebido nenhuma notícia. É especulado que, pelos soldados que estão ali no QG com Karyoten,
de que eles já usaram todas as forças possíveis que eles tinham para tomar EQ. Eles não vão conseguir passar por esses 5.000. Mas a Ten diz que infelizmente é necessário. Até que o mensageiro dá a notícia da inexorável vitória que Kank teve sobre Koshou. Todos se mostram perplexos ali. Eles até então, para eles isso era impensável. Mas eles se questionam sobre se essa informação é verídica. O mensageiro, ele diz que ele não brincaria com um tipo de mensagem dessa. E ali o Nakin, ele pergunta para o mensageiro, cujo nome é Bain, sobre como estão os outros, se os outros clãs saíram vivos. Ele diz que ele não deve palavras a um traidor como o Nakin, mas ele acaba respondendo que de qualquer maneira Kank, Maron e Kokuou saíram vivos. Mas quanto aos outros, ele não tem notícia. O mais importante que eu deixei para falar isso depois é o detalhe que ele diz. As ordens são para que o exército Rixin acompanhe a retirada dessas forças de Zal. Não para que se dirijam ao QG, para que acompanhe a retirada das forças de Zal. No final, eu vou estar falando para vocês o que é que eu acho sobre tudo isso. Voltando aos 3 escudeiros fiéis do Kank, acabam de chegar no QG do Koshou. Eles deparam os homens do Kank comemorando, os prisioneiros, os combates que aconteceram e os mortos ali. E eles são notificados por soldados do clã Raidou para irem até o chefe, até onde Kank os pediu. Eles vão e começam a se indagar sobre de onde é que Raidou estaria. Eles percebem que Raidou estava todo o tempo no QG do Koshou. São informados de que Raidou foi capturado após derrotar o general do flanco esquerdo de Zal, Ryu Haku, e que até então nenhum deles tinha notícias, já que alguns estavam fugindo, outros como Ringyoku estavam desaparecidos, Maron também. Quando eles chegam, galera, antes disso a Kokou fala que Raidou é duro como rocha, que ele não morreria assim. Quando eles chegam ao Kank, se deparam com uma prateleira ali, pedestais, cujas cabeças estão sendo exibidas de oficiais do exército Raidou, homens que foram capturados, e sem dizer uma palavra sequer, Kank aponta naquela direção. Ringyoku, Maron e Sia, eles pensam que é sobre as cabeças e procuram a cabeça de Raidou. Eles percebem que não está ali. E Kank diz que ele não apontou para as cabeças, ele apontou para a caixa. Ele apontou para o baú. E é quando eles olham dentro do baú que eles veem os restos partidos do Raidou. E essa pequena parte aqui, ó, que é onde ele tem a tatuagem, que era uma marca registrada do Raidou. É aí que eles percebem que é o Raidou. O cara tava partido em pedaços dentro daquele baú, velho. Galera, o chocante ali é que até bestas, como os soldados do exército Kank, eles começam a vomitar ao verem aquela cena. Não deixam de ser pessoas, né? Eles também se abalam. Kank ali tá esperando saber as palavras que vão desenfrear a mais obscena das cenas dele, velho. Chegam oficiais ali do clã Saki, que é o clã torturadores do exército Kank, os caras mais brutais. E o peculiar é que um dos oficiais diz que ele soube por um conhecido. A gente sabe que esse conhecido do exército de Zal provavelmente foi torturado pelo clã Saki. Informou que Raidou foi torturado e desmembrado enquanto ainda estava vivo. Que o objetivo era fazê-lo falar sobre o plano. Mas que foi informado que Raidou não abriu a boca durante nenhum momento sequer. Cara, agora foi uma cena que assim, mexeu muito comigo mesmo nesse capítulo, mesmo se tratando de um personagem como o Kank. Maron analisa que se Raidou tivesse falado qualquer coisa, já que ele conhecia todo o plano, ficou sabendo pelo Ojiko, eles teriam tido uma completa derrota, porque Koshou teria sido precavido e não teria esvaziado o QG. É por isso que eu te digo, não era a única alternativa Koshou ficar esvaziando o QG. Ele fez aquilo por pura vaidade para apressar o fim da batalha. A única coisa que, tipo, deu uma forçada a fazer aquilo foi o fato da Rixin ter vencido em EQ. Mas não era como se aqueles 5.000k de homens feridos, todos desgastados e tal, 5, 3 mil, representassem uma ameaça para um QG que tinha mais de 8.000. O cara já tava desgastando o QG dele sem necessidade, só para apressar com medo de um possível Ozen. Agora eu senti que um certo carinho, sabe? Um certo apego, uma certa afeição que o Kank tinha pelo Raidou.
A maneira como ele pegou no rosto dele, como ele falou aquelas palavras pro Raido, ele realmente se importava com o Raido da mesma forma que ele se importa com Kokuou, com Maron, que queria abandoná-lo, com Ringyoku, e coisas assim. Até um demônio sofre, velho. Até um demônio tem seus queridos, entendeu? Ele tocando no meio daquele. Ele coloca a mão em todo aquele sangue, em todos aqueles restos, e toca carinhosamente no rosto do Raido e o chama de um grande imbecil. Kokuou se indaga sobre quem fez isso com ele, se os algozes ainda estão vivos. E os caras do Clansack alegam que foram Koshou e seus torturadores. Que Koshou tá morto, os seus torturadores, temendo o que os aconteceria quando fossem pegos depois que o Koshou caiu, se mataram enquanto ainda estavam vivos, antes de serem pegos, e que só restou um. Kank pergunta quantos são. O cara do Clansack diz que só sobrou um. Ele diz que não tá perguntando ao cara do Clansack, tá perguntando ao Maron. Quantos são? Velho, o que mais me impressiona é que foram algumas coisas. Primeiro que todos se mostram perplexos com essa atitude do Kank. Perguntar quantos são, ele tá se referindo ao número de prisioneiros. Galera, o que Kank vai fazer com esses prisioneiros não tá na história, velho. Eu acho que até com o corpo do Koshou, sei lá, ou alguma coisa, ele vai fazer alguma arte. Mas o que o Kank vai fazer com esses prisioneiros não vai ser tipo uma mera execução. Eu acho que ele pode fazer algo muito pior, velho, com esses caras. Porque o Kank, ele já era um cara inumano para essas coisas. Ele já era um cara sem coração, sangue frio. Ele com certeza ia executar os caras. Mas a maneira da qual agiram com o Raido, um cara que era próximo a ele, um cara que ele tinha um apego, não se engane, velho. Até esses bandidos aí, esse círculo deles, eles tinham um apego uns com os outros. Kank tá furioso, velho. E me gela o sangue só de imaginar o que o cara pode fazer. Vai ser algo que com certeza vai fazer o arco de cadáveres de Kokuyo parecer brincadeira para o que ele vai fazer. Tanto em escala quanto em magnitude, velho. Outra coisa que chama a atenção é que vocês lembram que Shin, ao derrotar Mangoku, que foi um sobrevivente da tragédia de Shurei, dos 400 mil de Hakuki, o ídolo do Kank, Shin, ao derrotar Mangoku, ele prometeu que nunca mais deixaria que aquela tragédia de Shurei se repetisse. Mas é o seguinte, galera. Shin não pode fazer nada. Primeiro porque Kank é o comandante supremo. Segundo porque qualquer coisa que Shin fazer contra o comandante supremo, ele vai ser destituído do cargo. Terceiro, no caso, é uma invasão a Zal. São soldados de Zal. Não existem muitas alternativas e opções ali. E quarto, Shin e Cia não fazem ideia do que Kank vai fazer. Eles não fazem ideia de que existem prisioneiros. Tudo que eles sabem é que Kank venceu sobre Koshou e a ordem que foi dada a eles é de perseguir o exército que está nessa direção. Caso o exército de Zal do flanco esquerdo, do flanco direito, no caso, que eles acabaram de vencer, tente reagir ou fazer alguma coisa, só acompanhar eles. Então, eles não estão no QG do Kank, não tem como eles fazer nada. Tudo o que resta é a gente ver essa barbaridade, isso aí que Kank vai fazer com os soldados de Zal. Ali também é que a gente não tem conhecimento sobre o paradeiro do general Kohaku, entendeu? Então, tipo, até onde se sabe, ele deve ter fugido, pode encontrar com o jovem Ryu Haku, mas se ele tá se dirigindo ainda ao QG do Kank, ele vai se fuder nessa. Mas eu creio que ele fugiu, não tem como eles fazer nada. Tudo o que resta é a gente ver essa barbaridade, isso aí que Kank vai fazer com os soldados de Zal, que infelizmente isso é inevitável, e na moral, vai gelar. Velho, teve até uma pausa essa semana, só semana que vem sai o capítulo, então tu não tem noção da merda que vai acontecer. E muito provavelmente a galera só vão ver o resultado disso, velho. Até os caras do Clã Saque ficam assustados com o gelo do Kank, velho. Galera, capítulo insano. Se tu curtiu, deixa o comentário, curta, comenta, compartilha e ajuda muito.